Oi, gente, tudo bem? Prazer, me chamo Bia Ferrari e este aqui é o meu canal Por Detrás das Câmeras. Seja muito bem-vindo! Bom, gente, como eu falei no vídeo anterior, eu tô retomando a minha produção de conteúdo. Fazia uns 3 meses que eu não postava nada, mas tá tudo explicadinho do porquê que eu fiz isso, porquê que eu demorei tanto tempo. Inclusive, eu peço desculpas de novo. Eu vou tentar manter uma frequência boa agora. Pelo menos um vídeo a cada 15 dias. Bom, como prometido para vocês, no último vídeo do Stanislavski eu falava que eu ia postar o próximo semana que vem, mas aconteceu muita coisa e eu acabei me distraindo por muito tempo e eu tô agora de volta. Minha franja já cresceu, eu já tô meio diferente, já tô quase com 18 anos, semana que vem. Quer dizer, não sei quando eu vou estar postando esse vídeo. Hoje é dia 12, eu acho, 12 de maio. Eu faço aniversário dia 17, então talvez quando esse vídeo estiver no ar eu já vou estar uma oficial adulta. Bom, último vídeo sobre Stanislavski. Não, sobre Stanislavski não. Sobre a preparação do ator, porque eu prometo que eu vou trazer muito conteúdo sobre esse dia da atuação. Bom, pelo que eu me lembro, no último vídeo dessa série eu parei no capítulo Comunhão. E só para retomar, lembrando que se você não assistiu os últimos 2 vídeos, é uma boa você ir lá no meu canal e assistir, porque eles formam a base. Então o que eu vou falar hoje é meio que um agregado, né? É um resumão e o que você pode levar de mais importante de todas essas lições que ele passou. Bom, no último capítulo, então, em Comunhão, Stanislavski fala sobre a importância de você realmente estar presente em cena. Então, você tem que ter uma troca muito direta com o seu parceiro, você tem que entender que as relações dentro do teatro são sempre recíprocas, você está entregando emoções e você está recebendo emoções, e você tem que sempre estar atento para que não vire algo automático. Então, tô esperando ele terminar a fala dele pra eu mandar a minha e eu não tô nem ouvindo o que ele tá falando e eu sei que tem que ser isso, eu tô indo no automático, vou sair da coxinha, não vou estar nem aí com o meu personagem, depois eu vou voltar bem na hora certa, vou fazer o que for preciso e pronto, acabou. Você vê que você não tá aproveitando de verdade? Pô, é o seu trabalho, é a sua paixão. Calma lá, não precisa correr. Eu sei que a gente vive num ritmo muito acelerado ultimamente, mas vamos tentar mudar isso. Bom, então agora vamos seguir para o próximo capítulo que chama Adaptação. Estou aqui com a minha colinha. Bom, a adaptação fala sobre a forma com que os atores devem se projetar em cena. A gente tem que ter consciência das nossas emoções, então a gente tem uma bagagem muito forte dentro de nós, tanto de experiências quanto de sentimentos, mas a gente tem que usar isso ao nosso favor e a favor do personagem. E como que a gente pode fazer isso? Uma das principais advertências do Stanislavski é que muitos atores, ao perceber que a plateia está gostando do personagem, volta totalmente a sua energia e a sua emoção para a plateia, quando isso não pode acontecer de forma alguma. Ele usa como exemplo um exercício em que o diretor propunha para um aluno que dentro dos personagens ali, esse personagem aqui tentasse de toda forma chamar a atenção do diretor, né, do personagem que o diretor assumiu. Só que o que acontece? O diretor não fazia nada, ele não se importava. Isso aqui podia se tacar no chão, podia fazer o que quisesse, podia gritar, podia rir, podia, enfim, que nada acontecia com isso daqui. Então, o que o estudante percebeu com isso? Eu não tô chamando a atenção dele, mas a plateia tá rindo do personagem. A plateia tá gostando. Então, eu não vou mais me importar com esse daqui que não tá me dando atenção. Eu vou fazer as estripulias que eu quiser pra agradar o público. E, gente, não. Isso não pode acontecer. De forma alguma, porque você perde a comunhão, você perde a conexão com os outros personagens que estão em cena. Então, a história se fragmenta.
E mais pra frente a gente vai ver como que isso afeta na construção da peça no geralzão. Bom, tido esse aviso, ele fala que os atores, para construírem um leque maior de possibilidades e para entender que existem infinitas combinações de emoções para se usar dentro de cena, ele propôs um exercício que consiste basicamente, bom, peguei um monólogo, peguei uma cena e à primeira vista eu percebo que tem uma conotação um pouco mais triste. Então beleza, vou fazer isso, vou botar minha energia nisso. Então o personagem está triste. Fiz a cena, ficou bom? Ficou. Mas agora, e se o personagem estivesse sendo irônico? Aí você tenta de novo. E se o personagem, na verdade, estivesse muito feliz e não conseguisse contar a felicidade dele? Aí você faz de novo. Se o personagem estivesse com muita raiva, você faz de novo. Se o personagem estivesse num sofrimento absurdo, mas não conseguisse demonstrar, você faz de novo. Você vai criando adaptações que podem incrementar no seu próprio personagem. Então, um dia você acabou caindo no improviso enquanto você apresentava sua peça, mas você percebeu que ficou bom. Algumas mudanças podem ser positivas para o personagem, não tem problema nenhum. Se você percebe que agrega a história, que não distorce a cena e que você não está voltando a sua energia para agradar o público, mas sim para agregar, né, construir mais a história, então tá tudo certo. Vai na fé, amigo. Bom, o outro capítulo nessa reta final se chama Forças Motivas Interiores. Nesse capítulo, Stanislavski fala muito do sentimento, da mente e da vontade. Você tem que trabalhar esses três para construir uma boa cena, para construir um bom personagem. E como que isso acontece? Bom, com o sentimento, você começa ali a projetar o personagem. Depois, com a mente, você cria uma forma raciocinada, mas lembrando que não podemos cair de forma alguma no árido cálculo. Você não pode deixar a razão falar tão mais destacada, tão mais forte do que a emoção. Você tem que se atentar a esses pontos, tem que achar um equilíbrio. Depois que você fez isso, você estimula a sua vontade. É muito lindo mesmo quando você tá em cena e você tá gostando do que você tá fazendo. Normalmente a gente fica ansioso antes de entrar no palco, mas quando tá lá é uma dádiva. Para quem realmente gosta disso, percebe que, caramba, eu tô fazendo o que eu amo. Eu tô com vontade de estar aqui, de falar, e isso impulsiona o ator. É muito bom. Bom, próximo capítulo, linha contínua. Gente, hoje vocês vão perceber que é um negócio vapt-vupt, é um negócio muito rápido. Ele realmente arremata muitos dos conceitos nos últimos capítulos, porque como, para quem vem acompanhando, né, a história, tá percebendo, a trupe do Stanislavski, que ele constrói essa história de um diretor, de uma nova turma que vem chegando, de muita gente que muitas vezes quer só se mostrar ou então tá querendo de verdade aprender. Tem uma evolução gigantesca ao longo dos vários capítulos. Então, esses últimos são só para mostrar que eles estão conseguindo aplicar a técnica do Stanislavski e que isso está elevando as potências de cada um. Bom, explicação dada, vamos voltar. No limiar da... Perdão, gente. A linha contínua. Bom, a gente tem que perceber com tudo isso que a gente vem construindo que a verdade é sempre o nosso objetivo principal, né? Para isso, a gente tem que entender que para um personagem, qualquer mínimo detalhe é importante. Para isso, Stanislavski discute sobre a gênese. O que seria a gênese? A gênese é o passado do personagem. Você tem que focar naquilo que vai agregar. Então, por mais que você não mostre a vida do personagem por detrás, antes daquilo, o que ele fazia enquanto estava na coxia,
Você tem que estimular a sua imaginação para trazer verdade para a cena e para ter essa linha contínua. Lembrando que a gente não pode deixar de atuar enquanto a gente está no palco, independentemente se está ali de cara com o público ou se está nas coxias. Enquanto você está na coxia, você ainda é o personagem. Se você ficar saindo do personagem e entrando, a sua verdade se esvai. Então, assim, você tem que ter em mente o objetivo fundamental do personagem. Li a peça inteira, beleza. Nisso tudo que eu li, qual que é o objetivo fundamental desse personagem? Tá, entendi. E o objetivo nessa cena? E nessa? E nessa? Eles se conectam? Formam uma linha contínua, uma linha que traga coesão. Então, se está tudo alinhado, correr para o abraço. Bom, em consonância com esse, temos o capítulo O Estado Interior da Criação. Para esse capítulo, eu vou deixar um vídeo aqui linkado para que vocês possam ter uma abordagem um pouco mais específica, porque esse capítulo fala sobre a maneira com que os atores devem se preparar antes de entrarem em cena. Então, a gente percebe que, se tratando dos elementos fundamentais do ator, mente, corpo e voz, né, os nossos instrumentos, a gente tem que ter um cuidado muito, muito, muito importante, muito carinhoso com cada um deles. Portanto, eu resolvi gravar um vídeo baseado em algumas técnicas de alongamento que eu estou aprendendo na oficina Tribo de Atores com o Thiago Moraes. E eu acho que para quem procura mesmo essa preparação, já está ali com uma peça em cartaz e quer mostrar toda a sua potência e de preferência não ficar tão ansioso na hora de entrar em cena mesmo, recomendo que assistam esse vídeo. É um vídeo bem curtinho e acho que vai ajudar vocês. Bom, agora vamos para o próximo, que é o super objetivo. Agora vocês vão ver como tudo está conectado. Estava falando do objetivo fundamental do personagem, né? Que você tem que observar a peça inteira e definir qual que vai ser o objetivo dele, se faz sentido na construção também dos outros personagens, o seu estar ali no meio, e definir os objetivos de cada cena. Fez isso? Deu tudo certo. Mas nós temos também que prestar atenção no super objetivo. O super objetivo seria a essência da peça. Cada personagem tem o seu objetivo, mas a peça tem o seu super objetivo. Então, o que é o super objetivo de uma peça? Por exemplo, Otelo, de Shakespeare. Qual seria o super objetivo? Sei lá, sugestões. Mostrar a forma como o ser humano é influenciável. Mostrar as relações de poder. Denunciar, criticar a sociedade da época. Esses podem ser alguns dos super objetivos. Eu acredito que para realmente você chegar a uma resposta adequada necessite de muito estudo e uma leitura muito, muito atenta da peça. Então, por isso que eu defini como sugestões mesmo. Mas, assim, no modo geral, essa é a essência do capítulo. Só que aí entram também outras questões. Stanislavski fala sobre os tipos de peças, que assim, são curiosidades, mas particularmente me fez refletir muito. Bom, o primeiro tipo é o tipo de construção eterna. Um exemplo clássico é Shakespeare. Se a gente atua Shakespeare até o dia de hoje, é porque ele trabalha valores muito atemporais, não é mesmo? Aí entram justamente esses fatores de atemporalidade. Então, se você fala de amor, de justiça, de coragem, de sofrimento, você está falando com o público de qualquer época. Qualquer pessoa pode se identificar com isso. Mas
Claro que vão existir outras criações ao longo do tempo. A gente não pode só ficar fazendo releitura de peça antiga. Aí surgem, então, né, as criações modernas, que vão falar de temas atuais. Um exemplo de criação moderna é o texto para teatro mesmo, chamado A Prova de Fogo, que inclusive foi uma das leituras obrigatórias para a Unesp do ano passado, para quem fez a prova para artes cênicas. Nesse livro, A Prova de Fogo, a autora fala muito sobre a ditadura militar. Então, conta uma história de um grupo de jovens que se abrigam num instituto de filosofia da faculdade e eles estão lutando contra a força opressiva da polícia, organizando revoltas e também se protegendo ali no núcleo para não serem presos. O que vai acontecer então? Não sei, vocês vão ter que descobrir. É um livro muito bom, vale muito a pena. Mas percebe? Shakespeare fala sobre o amor, fala sobre a traição. A Prova de Fogo também tem essas temáticas, mas a essência da peça é falar sobre o regime opressivo, regime ditatorial que aconteceu em 64, que se deu início em 64. Percebeu a diferença? Não teria como Shakespeare falar de alguma coisa que aconteceu em 64. Mas ele continua temporal com seus valores. E aqui, em A Prova de Fogo, a gente ainda vai ter por muito tempo como uma referência. Afinal, a história tem que ser revisitada para que a gente não repita os erros do passado, né? Por fim, a gente tem a criação momentânea, que nada mais é do que algo que está presente hoje, mas que amanhã provavelmente não vai estar mais. E por que isso? Porque normalmente não se tratam de valores, são peças que acabam por ser rasas, supérfluas. Funciona hoje, mas será que vai funcionar amanhã? Fica aí a dúvida. Então, eu acho que esse é um capítulo importante tanto para os atores, mas principalmente para quem quer essa pegada mais de construir roteiro, de ser diretor, para ver o que realmente importa. Tem gente que vai se adaptar muito melhor às criações momentâneas, tá tudo bem. Tem gente que vai se adaptar às criações modernas, tudo bem. Tem diretor que vai gostar de fazer só releitura de peças muito antigas, e tá tudo bem. Vão existir públicos para cada uma dessas criações. Mas aí você mesmo tem que enxergar o que é mais importante. O que seria mais importante no tocante mesmo das pessoas. Será que eu estou emocionando? Será que eu estou provocando reflexão? Porque no final a arte se trata sobre isso, né? Você está querendo mudar o mundo. Então você está inspirando, você está motivando, você está provocando reflexões que às vezes as pessoas não conseguiriam chegar nelas sozinhas. Então, bom, gente, vamos valorizar a arte, vamos ter em foco isso, né? Por fim, o último capítulo se chama No Limiar do Subconsciente. Basicamente, esse capítulo fala sobre como a gente tem que se aproveitar do nosso subconsciente. No livro inteiro, a gente ganha dicas muito preciosas sobre como construir da maneira mais adequada possível essa relação intrínseca entre o nosso consciente e o subconsciente. E esse capítulo, o capítulo final, vai falar sobre como às vezes a gente pode deixar ele agir por completo. Você percebeu que você tá com essa vontade, uma vontade dentro do peito mesmo? Não, eu quero fazer essa cena, eu preciso fazer essa cena. E aí você percebe que o subconsciente toma conta e você não precisa mais ficar raciocinando, você não precisa mais ter esse cuidado extremo com cada fala, com cada passo que você der. É algo muito bonito, você percebe que você tá ali dentro do personagem mesmo. Você e o personagem estão se tornando um só. Então, no limiar do subconsciente é para falar justamente isso.
Tá tudo bem se você quiser adotar uma mudança que seja positiva para o personagem e que você viu que funciona com base no seu subconsciente. A gente tem que ter essa autoestima a ponto de falar, caramba, eu fiz uma adaptação que foi boa. Eu mudei um negocinho, eu nem percebi, mas as pessoas falaram que eu fiz melhor. Então eu vou aplicar isso. Bom, gente, fechamos. Estou muito feliz com essa série de vídeos sobre o livro A Preparação do Autor. Eu me descobri uma nova pessoa lendo esse livro, então eu recomendo muito para quem realmente tem essa vontade, essa paixão. Por mais que você não queira se tornar um ator, queira, por exemplo, trabalhar com roteiro, com adaptações, com direção, leia, é muito importante. Porque você vai ter esse contato com uma pessoa que viveu há muitos anos atrás, mas que tinha um conhecimento enorme sobre as técnicas de atuação. Então fica aí a minha recomendação para vocês. Mais uma vez eu peço desculpas pelo tempo que eu demorei, mas eu espero muito que tenham gostado. Qualquer sugestão de vídeo pode comentar aqui e nos vemos, gente. Um beijo!